E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula de História do segundo bimestre, para o 9º ano do ensino fundamental. Essa aula é a nossa aula de número 3, como eu disse, do segundo bimestre. Está baseada na apostila de Santana de Parnaíba, na unidade de número 3, da página 10 até a página 13. Hoje serão 3 páginas, mas vamos abordar muita informação, beleza? Então o que nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando a Era Vargas, a Era Getúlio Vargas, o nosso presidente Getúlio Vargas que tivemos no Brasil, que foi do ano de 1930 a 1945, depois ele volta eleito, mas a gente, por enquanto, está analisando só esse período de 30 a 45. E vamos falar um pouco sobre a política econômica deste período, do Estado Novo. Antes de mais nada, eu vou precisar fazer uma breve introdução, explicando, porque se eu falar para vocês, Getúlio Vargas foi um presidente estatista, por isso que hoje tem poucas páginas, que eu vou ter que abordar sobre alguns conceitos que eu não sei se vocês têm. Então a gente vai fazer uma breve revisão de conteúdos, de conhecimentos, para que a gente possa seguir daqui em diante, certo? Então um dos conceitos que eu vou explicar aqui é estatismo, tá certo? E também o contrário dele, que é o liberalismo, tá certo? E a palavra industrialização e nacionalismo também, beleza? Vamos lá, partindo disso, vou começar primeiro sobre a palavra industrialização. O que é industrialização? Industrialização é quando um país passa a ter indústrias, ele passa a se industrializar. O que é indústria? É fábrica. Fábrica é produzir no seu próprio país coisas que até então ele não produzia. Por exemplo, produzir carro, produzir apostila, papel, produzir tecnologia, produzir computador, celular, videogame, por aí vai. Isso você só vai conseguir se você tiver uma indústria de ponta, uma boa indústria. Tem duas formas de você fazer isso. Com capital próprio. O que é capital próprio? É um país fazer com suas próprias indústrias. Ou o governo liderar esse processo de industrialização, o governo criar uma empresa de tecnologia, o governo criar uma empresa de avião, como a Embraer, o governo criar uma empresa de petróleo, como a Petrobras, o governo criar, uma empresa de videogame, o governo criar uma empresa de celular, estatal, do governo mesmo, do governo brasileiro, como é o caso da Petrobras, apesar de ter ações na Bolsa de Valores, é capital misto, mas só para vocês entenderem, é o governo ter o poder de decisão sobre o que investir, como investir, onde investir. Certo? Então, a industrialização ela pode ser liderada pelo governo. Se ela for liderada pelo governo, a gente dá o nome de estatismo. É um governo estatista. Ele centraliza as decisões nele, no governo, certo? No caso, em quem foi eleito para isso, ou quem tomou o poder para isso, se for uma ditadura e por aí vai, tá certo? No caso do Brasil, como ainda nós temos o presidencialismo, é uma democracia de representação, tá certo? De acordo com a Constituição. Estou falando o que eu penso sobre isso, estou falando o que a Constituição diz. Então, nós elegemos o presidente, os deputados, senadores, e esses representantes políticos vão decidir, entre aspas, o que é melhor para o Brasil. Estou dizendo que eles fazem pensando no Brasil, no povo, mas pela lei eles deveriam fazer isso, tá certo? Então eles deveriam optar por implantar o estatismo ou o liberalismo, tá certo? Isso de acordo com a votação dos brasileiros que deveriam decidir se é um ou é outro, tá bom? E aí o Brasil, ou o país, iria se industrializar. Outra forma de fazer essa industrialização, uma eu disse, é o governo. A outra forma é o capital privado. O que é capital privado? São as pessoas privadas, são as pessoas jurídicas, ou as pessoas, tipo eu. Então eu tenho muito dinheiro, tenho muita grana, tenho muito dinheiro em casa guardado. Aí eu decidi investir em uma empresa de videogame. Eu vou lá criar minha empresa de videogame e vou exportar, e vou vender no Brasil, tal, e vou ganhar muita grana fazendo isso. Então, nesse sentido, eu preciso que o governo me deixe em paz. Não enche o saco, não fale o que eu tenho que fazer, o governo não coloque leis para me controlar, certo? Então, se eu quero sozinho fazer isso, mas aí você vai fazer não sei o que, vai prejudicar o meio ambiente fazendo, mas vai prejudicar a economia, mas vai prejudicar os concorrentes, certo? Então, o governo algumas pessoas podem querer me controlar, certo? Mas aí eu vou pedir, não, eu não quero que ninguém me controle, deixa eu em paz. Eu quero investir numa empresa de, de fazer papel. Mas você vai desmatar a árvore da floresta. Não, mas eu quero ficar em paz. Então, nesse sentido, é liberalismo. É quando os empresários tomam as decisões sem o governo interferir, tá certo? Aí vai dar um maior debate, porque isso aqui vai render longas brigas. Quem defende o liberalismo não quer que o governo intervenha, que enche o saco nas suas decisões. E quem defende o estatismo pode acusar os empresários de querer lucrar e não se preocupar com questões sociais, ambientais, econômicas. Então, por exemplo, se o empresário vai cortar árvores numa floresta, isso vai causar um impacto ambiental, estourar uma barragem e matar pessoas, como teve lá em Minas Gerais o desastre, pode ser que
os empresários falam, eu com isso, não tenho nada a ver com isso, não foi eu que derrubei a barragem, foi um acidente. Aí as pessoas que moram na região podem falar o seguinte, não, tem que fiscalizar para saber como é que tá essa barragem, não, tem que colocar um fundo para ele já investir e o governo pegar esse dinheiro e fiscalizar a própria barragem. Vocês estão entendendo? Então é mais ou menos assim, nós temos duas formas de fazer isso. O liberalismo, as pessoas particulares fazer, e o estatismo, que é o governo. Ainda assim, outra coisa eu preciso explicar. O governo, né? Um país, ele pode se industrializar obedecendo aqui dois critérios. A indústria pode ser nacional ou ela pode ser estrangeira. Certo? Qual a diferença das duas? A indústria nacional, no caso o nacionalismo, como eu disse, normalmente é o governo que faz isso. Os empresários podem fazer? Podem fazer, como é o caso recente da história recente do Brasil. Né? Até então, até um tempo atrás, nós tínhamos construtoras brasileiras, eu não vou citar nome que eu não quero fazer propaganda, nós tínhamos construtoras brasileiras que eram de capital privado, não era do governo, claro que eles tinham um incentivo do governo via BNDES, certo? Então essas empresas investiam fora do Brasil. Então eram empresas nacionais, particulares, que investiam fora do Brasil. Isso era importante porque valorizava os empresários brasileiros e o capital dessas empresas brasileiras. Querendo ou não, o capital, o dólar, a moeda que eles ganhavam fora, acabava entrando no Brasil, fortalecendo a nossa economia. É um ponto positivo. Um ponto negativo é que o governo não tinha poder sobre o que eles ganhavam, a não ser o que eles deveriam ou pagavam de impostos, tá certo? Então o governo poderia pegar o que essas empresas nacionais pagavam de impostos e distribuir, investir em outras coisas, educação, saúde, moradia, etc, tá bom? Ou cobrar deles projetos sociais. Ó, a gente te ajuda aqui, para isso que serve o BNDES, né? Nós te ajudamos aqui, aí você investir num porto lá em Cuba, aí você constrói o porto em Cuba, vai gerar emprego, vai ter que levar os brasileiros para trabalhar lá, para gerar emprego, e o que você ganhar, você vai ter que destinar 1% do que você ganhar, 10%, não sei quanto o governo pode pôr de imposto, para você investir aqui no Brasil em tecnologia, moradia, ou sei lá, e a gente vai investir em tal coisa, certo? Então é uma forma nacional, mesmo assim, de desenvolver o país, né, industrializar o país pela via do liberalismo. Claro que com um pouco de intervencionismo, com estatismo, né? Agora, outra forma de fazer isso é com industrialização estrangeira, aí já é mais complicado. Por quê? O Brasil não tem tecnologia para criar hoje uma indústria de ponta com relação a iPhone, iPhone não, a smartphone, a criar smartphone no Brasil. Se a gente for investir nisso, nós temos duas formas, né? Acabei de falar para vocês. Uma são os empresários investirem, só que empresário só investe no que dá lucro. O empresário só vai investir se ele conseguir perceber um lucro a curto prazo. Então, e outra, eles precisam ter poder para isso, eles precisam ter tecnologia, matéria-prima, etc. E ainda assim ele vai enfrentar um problema grave, que é o lobby, que é a força de outros empresários, de outras empresas mais fortes, internacionais, que podem impedir ele de dar continuidade. Quer ver? Vou dar um exemplo. Tem uma empresa nacional do Brasil de refrigerante que quer se afirmar no mercado. Só que tem uma empresa de refrigerante internacional muito forte que pode criar barreiras e criar processo e inventar um monte de fake news, falar que dá câncer e o caramba. Isso acontece. Então, vamos lá. Você é um empresário, né, liberalismo, ou você, governo, quer investir numa tecnologia para criar um celular brasileiro. Das duas formas. Ou o empresário cria, ou o governo cria. Certo? Cria com que dinheiro? Ou o empresário pega o seu próprio dinheiro, ou ele conta com a ajuda do governo, então é meio que misto, ou o governo mesmo investe em tecnologia para criar esse celular brasileiro, que é o estatismo. Beleza? Dito isso, vai demorar quanto tempo para se fazer isso, para ter um celular brasileiro? Ah, professor, vai demorar muito tempo, talvez eu nem veja esse celular brasileiro daqui a 5, 10 anos, tal. Agora, o que é mais rápido? O mais rápido é você importar tecnologia estrangeira. É você pegar a tecnologia dos Estados Unidos, do Japão, e trazer para cá um celular coreano, Samsung, trazer um celular chinês, Xiaomi, ou trazer o iPhone americano. Não é mais fácil? É mais prático? Para ontem. E os Estados Unidos vai adorar, a China vai adorar, o Japão vai adorar isso, porque quando a gente compra celular ou tecnologia estrangeira, nós estamos gerando emprego para o país o país estrangeiro. Nós estamos gerando emprego lá, nós estamos fortalecendo a economia de lá. E a economia de lá está ficando mais forte, e outra, está impedindo que nós criemos o nosso celular brasileiro. Beleza? Vocês estão entendendo do que se trata? Então, a industrialização ela pode ser nacional, brasileira, ou ela pode ser com capital estrangeiro, com tecnologia de fora. Tudo bem? Entenderam essa parte da aula? Agora por que eu estou falando tudo isso aqui? A gente vai falar agora sobre o Getúlio Vargas. O nosso presidente, eu vou riscar as palavras aqui, né? Eu vou riscar o que ele não era. Ele não era liberal, né? Ele não era liberal, e ele não era a favor da industrialização estrangeira. Ele era a favor de uma industrialização nacional, né, o nacional desenvolvimentismo, né, ele era a favor de uma industrialização nacional, né, então ele era nacionalista e estatista. Por isso que os liberais
não vão gostar do Getúlio. Então, quando você vê um liberal falando sobre o Getúlio, ele vai falar, aquele Getúlio, estatista, ditador, que mandava em tudo, não queria deixar os empresários livres. Por quê? Porque ele é um liberal defendendo o liberalismo contra o estatismo, tá certo? Então, o que o Getúlio fez? Ele foi estatista. Na opinião do Getúlio Vargas, as empresas nacionais, agora vocês vão entender na prática, né? Isso lá em 1930 em diante, né? Mas no Estado Novo, mais principalmente, o Getúlio Vargas, no que diz respeito ao álcool, ou melhor, a cana-de-açúcar, eu escrevi errado aqui, açúcar. Na cana-de-açúcar, ele vai criar o Instituto do Açúcar e do Álcool, que é o IAA. Isso no ano de 1933. Em 1933, o Getúlio criou o Instituto do Açúcar e do Álcool. Tá certo? Para quê? Para que isso foi criado? Tá na página 10. Se você quiser ler lá, tá na página 10, que o objetivo é o estabelecimento de cotas de produção, normas rígidas para todas as etapas do processo, além de controlar toda a comercialização desse produto no mercado interno e externo. Tá vendo? O governo fez isso. O governo criou estoque, criou um monte de medidas aí, tá certo? No que diz respeito à siderurgia, né? Que mais? Vamos falar aqui sobre a Vale do Rio Doce. Deixa eu ver aqui na página 11. As indústrias de base são aquelas que servem de base para outras fornecendo matéria-prima e máquina. Porque o que acontece? Para você fazer, sei lá, um portão, você precisa de ferro, certo? Acho que ferro, não sei, eu sou um especialista em portão, mas você precisa de ferro. E se você não tiver ferro no Brasil, como é que você faz portão? Você tem que comprar ferro de fora, fortalecer a economia de fora para fazer o ferro no Brasil com um ferro importado. Resultado, você vai fortalecer a economia de fora comprando ferro de fora. Não é melhor já produzir o ferro no Brasil? Entendeu? Então, por isso o Getúlio Vargas ele vai investir nas indústrias de base. O que são as indústrias de base? A indústria de base é o que serve para outras indústrias funcionarem, certo? Então aqui você faz o ferro, que é uma base, e aí o ferro produz o portão, entendeu? Então é mais ou menos isso. Para isso serve a Vale do Rio Doce, né? Então aqui, voltando aqui, ó. Serve de base para outras fornecendo matéria-prima, máquinas, enquanto as indústrias de ponta são as responsáveis pela montagem final de um conjunto de peças provenientes de outras indústrias. Então essa outra indústria aqui é a de ponta. Então a de ponta vai fazer portão, a de base faz o ferro. Sem ferro não faz portão. Então quando você produz o ferro no Brasil, você já consegue produzir também o portão no Brasil. É importante, né? Ter as duas nacionais. Isso de acordo com o estatismo, nacionalismo, tá bom? Agora, se você importa, você acaba fortalecendo o capital estrangeiro, tá bom? Então, uma das maiores empresas desse segmento até os dias atuais, a mineradora Vale do Rio Doce, foi criada por Vargas para atender a essa demanda. Em 1997, ela foi privatizada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso a partir de 2007. Passou a se chamar Vale S.A. Então a Vale é aquela do desastre lá de Brumadinho, Mariana. Lembram disso? Que estourou a barragem, alagou toda a cidade com lama contaminada, etc. Lembra? Então, a Vale. Essa Vale, agora, ela é privada. Ela não é mais do governo, ela não é mais estatista, porque o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele privatizou. O que é privatizar? É pegar uma empresa pública e vender ela para uma empresa privada, né, para acionistas, investidores, tá certo? Então jogou no mercado de ações, por exemplo. Então hoje a Vale ela é a favor do que defendem os liberais. Os liberais defendem a privatização. Certo? Privatizar é vender algo que é público. Por exemplo, uma coisa que está em debate atualmente é os Correios. Os Correios, por enquanto, é uma empresa pública, estatal, tá certo? É o governo que toma conta. E alguns liberais, alguns não, todos os liberais, é claro, eles defendem que o Correio seja privatizado, tá certo? Que é fazer a mesma coisa que fez com a Vale. Aí algumas pessoas vão falar, não, mas aí eles vão seguir a lógica do lucro, não vão se preocupar mais com questões sociais, etc. Então esse é um longo debate, gente, eu sugiro vocês pesquisarem por conta, eu não vou entrar nesse debate aqui agora, porque senão vai estender muita aula e não é esse o objetivo. Eu só estou explicando do que se trata cada um, só tome cuidado, porque quando você for atrás de informação, cada um provavelmente vai defender sua ideologia. O liberal vai falar que isso é bom, o estatista vai falar que o estatismo é bom. E aí, você, depois de assistir os dois, forma a sua opinião. Não vai no que você assistir no primeiro ou no que você assistir no segundo. Forma a sua opinião com base no que você vê nos dois. Deve ter ponto positivo e negativo nos dois, então você forma a sua opinião e é isso que eu defendo aqui, o senso crítico, tá certo? Não a formação de ideologia ou pensamento dominante. Eu tenho minha ideologia, mas não vou falar isso aqui agora porque não vem ao caso, tá bom? Então, outra coisa que foi importante desse período também, pensando no nacional, desenvolvimentismo, estatismo do Getúlio Vargas, ele vai criar também a usina siderúrgica de Volta Redonda. Isso aqui foi um acordo que ele fez com os americanos na época da Segunda Guerra Mundial, que eles vão financiar, vão patrocinar a nossa industrialização de base para a construção de aço,
certo? O Brasil não produzia aço, então o Brasil vai passar a produzir aço graças a um acordo que ele teve com o governador do Rio de Janeiro daquela época, né, que optou por colocar em Volta Redonda, porque vinha minérios, carvão mineral, se eu não me engano, para poder movimentar a siderurgia, vinha lá do sul, se não me engano, de Santa Catarina, não lembro, mas vinha na ferrovia e parava na central do Brasil, né, que é a estação de trem no Rio de Janeiro, que tá um texto, se você quiser entender melhor, tá um texto na página 12, tá certo? Para finalizar essa aula, vamos responder um exercício, né, que é da página 13, certo? Página 13, vamos lá. Tem um texto, que você vai ter que ler o texto aí, né? Eu leio o trecho a seguir na página 3, da unidade 3, do segundo bimestre. A industrialização da era Getúlio Vargas teve como primeira característica o surgimento de novos setores produtivos, no lugar dos tradicionais ramos de tecido, vestuário, produtos alimentícios. Cresceriam doravante setores como a metalurgia, mecânica, cimento, material elétrico, transportes, além das indústrias químicas e farmacêuticas. Então são outras indústrias que a gente ainda não tinha no Brasil, tinha que comprar de fora. Então passaram a vir graças ao Getúlio Vargas. Uma série de bens industriais que até aquele momento eram importados pelo país passaram daí por diante a ser produzidos internamente, é o que eu acabei de explicar. A esse processo damos o nome de substituição de importações. Esta seria a marca registrada da história da industrialização brasileira até meados quer dizer metade do século, ou da década, da década de 50. O Estado seria o principal agente dessa transformação. Então é isso, o Estado transformando, o Estado patrocinando, o Estado investindo. O Estado é o Estado Nacional Brasileiro, tá bom? Exercício 1, da página 13. A substituição das importações por produtos nacionais garantiu mais independência econômica para o Brasil? Então a pergunta é, a substituição de trazer algo de outro país, de trazer coisa dos Estados Unidos, vamos pegar um exemplo de hoje. Trocar, ao invés da gente comprar o iPhone lá, produzir um iPhone aqui brasileiro. iPhone não, que a gente não vai poder usar esse nome. Mas produzir um smartphone brasileiro. Igual a China fez. A China criou a Xiaomi, que é chinês. Você acha que pro chinês é mais barato comprar um Xiaomi ou um iPhone? Ah, mas o Xiaomi não é melhor que o iPhone. Gente, lá pra China é melhor, porque é mais barato. Lá eles não pagam a taxa de importação. Lá eles vão gerar emprego na própria China, certo? Então tem que pensar nisso. Você acha que é melhor criar um smartphone brasileiro bom, mas tem que ser bom. Então por isso tem que investir muito pesado em pesquisa, investir em escola desde o começo, para que vocês alunos aprendam a gostar de ciência, tecnologia, engenharia e tenham a criatividade de mexer com robótica e tudo. Vale a pena isso? Então a pergunta é, substituir, comprar de fora por produzir no Brasil, é algo positivo? Garante independência? É bom? Faz bem pro Brasil? Aí o que você vai fazer aqui? Sim ou não, né? E apontar os fatores que causaram as transformações econômicas nesse período. Então você vai ter que falar sobre o investimento, né? Que é tudo que eu expliquei aqui. O investimento estatal, o governo vai investir na siderurgia nacional, tal. Acabei de explicar isso aqui, tá certo? 2. Em sua opinião, a industrialização da chamada Era Vargas criou um país rico e desenvolvido? Então, essa industrialização, né, da Era Vargas, ela vai criar um país rico e desenvolvido? Sim ou não? É pessoal, tá? Quais foram as principais características dessa industrialização? Que eu já expliquei aqui. Característica foi uma industrialização estatal e nacionalista, ao contrário de uma industrialização liberal, estrangeira, privatizada, beleza? Então essa é a característica. Aí a primeira pergunta assim, na 2, a primeira parte da 2 é: o Vargas criou um país rico e desenvolvido? Sim ou não? Vou dar a minha opinião. Ele não chegou a criar um país rico e desenvolvido, mas melhorou muita coisa no Brasil, certo? É claro, a gente poderia ser um país hoje uma potência, mas não foi por quê? Porque isso parou nas últimas décadas, inclusive hoje. Hoje o Brasil não tem uma indústria de ponta, certo? Não tem uma indústria de ponta. E a nossa indústria de base também está ficando prejudicada, tá certo? Em detrimento da tecnologia, do capital estrangeiro, porque as indústrias estrangeiras estão querendo cooptar, pegar a nossa indústria de base para eles, é óbvio, porque é muito lucrativo, tá certo? Pegar o nosso petróleo para eles, privatizar a Petrobras, privatizar uma Vale do Rio Doce, tá certo? Porque eles querem para eles esse lucro, tá certo? Então, é isso, responda essas duas perguntas e para finalizar essa aula, aquela oração final, né, da bênção final aqui da aula, não se esquece de entrar no link da descrição do vídeo e preencher lá com o seu nome, a sua série, a sua turma e colocar o resuminho da aula, da sua escola também, não esqueçam, não preencham errado a sua escola, porque senão eu posso não achar o seu nome na lista e aí você vai ficar sem um ponto de participação. Então preenche o link na descrição do vídeo, né, o formulário, para você registrar sua participação na aula, por favor, não esqueçam disso.
Outra coisa, nossas aulas estão sendo online, né? A aula assíncrona eu gravo, porque aí você consegue assistir a hora que você achar melhor, de manhã, de tarde, de noite, na presença do seu pai, da sua mãe. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Mas qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Todo mundo que manda mensagem sabe que eu respondo, independente do horário. Eu estou aqui para ajudar vocês. Se essa aula não conseguiu ajudar vocês, pode mandar mensagem que eu tento ajudar vocês depois, por mensagem, por áudio, por vídeo, não sei, como você precisar, eu estou aqui disposto para ajudar vocês. Agora, se você quer fortalecer o meu trabalho, a gente tem aí redes sociais, eu tenho Instagram, tenho Facebook, eu tenho outras redes sociais também, mas principalmente o meu canal do YouTube, que é onde você está assistindo esse vídeo. Não se esquece de dar um like aí, deixa um like aí registrado, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no meu canal, beleza? Então, aqui é o professor Adriano, eu desejo um bom dia se você está assistindo de manhã, uma boa tarde se você está assistindo de tarde ou uma boa noite se você está assistindo esse vídeo de noite. Se é no começo da semana, tenha uma ótima semana. Se é no final da semana, lá para quinta, sexta-feira, desejo para você um ótimo término de semana. E é isso aí, estamos juntos. E o prazo para responder essa lição é de segunda a sexta-feira. Chegou sexta-feira, acaba o prazo, e aí a gente já vai se preparar para a próxima aula da semana que vem. No caso desta aula, será a aula 4 a próxima, né? Então, dito isso, finalizo essa aula. Aquele abraço do fundo do coração do professor Adriano Leres. Até a próxima. Valeu!